Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Essa aula é destinada à turma 1702, do sétimo ano, da Escola Municipal Figueiredo Pimentel. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre elementos da comunicação. Quando a gente tem uma comunicação, né, a comunicação é essencial para a humanidade, né? Nós nos comunicamos o tempo inteiro. Eu falando aqui com vocês, eu estou me comunicando, né? Eu estou passando uma determinada mensagem para vocês, então eu estou me comunicando. Então, a comunicação ela é essencial, ela está no nosso dia a dia o tempo inteiro. Só que para a comunicação ela funcionar, ela depende de alguns elementos, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para vocês verem esses elementos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro elemento que eu tenho aqui, que eu vou chamar a atenção para vocês, é o remetente. O que é o remetente? O remetente é quem passa a mensagem. Por exemplo, eu não estou falando aqui com vocês nesse exato momento, então eu, nesse exato momento, né, nessa situação de comunicação aqui, eu, Simone, professora Simone, sou a remetente, tá? Então, remetente é quem passa, tá, a mensagem. A mensagem é o conteúdo, é o que está sendo passado. Tipo, sobre o que a gente está falando aqui? Qual é o conteúdo que está sendo passado? O conteúdo que está sendo passado são os elementos da comunicação. Então, essa é a mensagem que está sendo passada. E essa mensagem está sendo passada para alguém, que a gente vai chamar de destinatário, é o destino, é para onde essa mensagem está indo, tá? O destinatário é a quem essa mensagem chega, para quem essa mensagem é destinada. Como eu comecei falando do vídeo, esse vídeo é destinado aos alunos do sétimo ano da turma 1702. Então, o destinatário são os alunos da turma 1702. Claro que se outra pessoa assistir, passa a ser o nosso destinatário, a pessoa que assistir a esse vídeo, tá? Então, aqui a gente já sabe que o remetente é quem manda a mensagem é o conteúdo e o destinatário é quem recebe essa mensagem. E o que é o contexto? O contexto é a situação de comunicação. Por exemplo, a nossa situação de comunicação aqui neste momento é uma aula de língua portuguesa. Então, a situação de comunicação, o contexto também é importante, porque seria diferente, por exemplo, eu chegar ali no meio da rua e começar a falar sobre elementos da comunicação. Está fora de contexto, tá? Dentro de uma sala de aula, numa aula virtual, isso está dentro de um contexto, uma situação de comunicação. Então, tá tudo ok. O canal é o quê? O canal é por onde, né, é a parte física da comunicação, vamos dizer assim, né? Então, se nós estivéssemos tendo a aula presencialmente, por onde que está passando a mensagem? Está passando pela minha boca. Então, o que eu posso dizer? Que o canal, né, é o meu aparelho, né, no caso da minha boca, o meu aparelho, a parte fono, né? E o código, perdão, voltando aqui ao canal mais um pouquinho, no caso aqui da gente, tendo uma aula que é online, né, que é diferente, o nosso canal vai ser o quê? Se você estiver assistindo pelo computador, o canal vai ser o computador. Se você estiver assistindo pelo celular, o canal vai ser o celular. Então, o canal é o meio físico por onde esta mensagem está passando. E o código é o quê? O código é a língua, a linguagem que está sendo usada, né, dentro dessa comunicação. Então, o código pode ser a língua portuguesa, se você estiver falando em português. Se você falar em inglês, o código vai ser a língua inglesa. Se você utilizar cores, o código pode ser cores. Por exemplo, no semáforo, a cor verde vai indicar se você estivesse dirigindo, né, ou se você estiver andando, que você pode seguir, né, dependendo do semáforo que você estiver olhando, se for de carro ou de pedestre, enfim. O código vai ser ali a cor, né, a cor verde vai te indicar alguma coisa. Então, o código vai ser a cor, tá? Se for o caso de falando aqui, por exemplo, eu estou usando como código aqui
a língua portuguesa, porque eu estou falando em português, eu não estou dando aula em outra língua, né? Nem de outra língua. Então, o nosso código é o português. Se por acaso acontecer de alguma parte, né, disso daqui falhar, por exemplo, que tipo de falha a gente pode ter? Eu tenho o remetente, que é quem está mandando a mensagem. Se por acaso essa mensagem ela for escrita num canal, né, que no caso vai ser um bilhete, tá? Vamos dizer que o nosso canal é o bilhete. O remetente escreveu um bilhete, que é o canal, mandou essa mensagem para o destinatário. Mas o destinatário não conseguiu entender a letra do remetente. Então, essa mensagem ela conseguiu chegar ao destinatário? Não, porque o destinatário não conseguiu entender o código, ele não conseguiu entender a letra, né, do remetente. Então, essa mensagem não conseguiu chegar. Então, houve o que a gente chama de ruído de comunicação. Qualquer coisa, qualquer falha que aconteça em qualquer um desses elementos, eu vou chamar de ruído de comunicação. Por exemplo, se eu, como remetente, eu falar muito baixo, falar bem baixinho, e eu estiver numa turma que está muito, muito barulhenta, a mensagem não vai chegar. Não vai chegar por quê? Por causa do contexto, né? Também, né? Não só por causa do remetente, que não está conseguindo falar alto o suficiente, mas ele não tem por que falar alto o suficiente, os alunos que devem ficar quietos, mas enfim, não só pelo remetente que não está conseguindo falar alto o suficiente, mas pela situação de comunicação que o contexto não está permitindo, porque o contexto é uma sala de aula barulhenta, então a mensagem não vai chegar ao destinatário, porque o destinatário não vai conseguir ouvir. Então a gente tem uma falha aqui, principalmente no contexto, tá? Se por acaso o destinatário tiver com fone de ouvido e a pessoa está falando, alguém está falando, né? O remetente está falando e o destinatário está com fone de ouvido. A mensagem, ela está sendo passada, tipo, o canal tá ok, código ok, contexto ok. Mas o destinatário, ele tá ok? Não, porque ele está com fone de ouvido, então ele não vai receber essa mensagem. Então, aqui o que falhou na comunicação, que deu ruído de comunicação, foi o destinatário. Então, a partir daí, vocês conseguem ver que a gente tem uma estrutura, né? Os elementos da comunicação, eles fazem uma estrutura para que a comunicação chegue, seja ela uma comunicação verbal, seja ela uma comunicação não verbal. Lembrando, linguagem verbal e não verbal. Tema lá do 6º ano. Linguagem verbal, aquela que usa palavras. É o que a gente está fazendo aqui agora. Estou usando principalmente palavras. Linguagem não verbal. Vai usar cores, imagens, sons, enfim, tudo que não for palavras, tá bom? Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre esses elementos da comunicação e como essa comunicação ela funciona, eu separei para vocês uns quadrinhos da Dona Nésia, né? Que são os quadrinhos que eu gosto bastante, porque eu acho que eu vou ser uma velhinha muito parecida com ela, pelo estilo de humor dela. Enfim, e eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente vai ver essas situações de comunicação que acontecem dentro desses quadrinhos, tá? Então, na primeira aqui, tá a mulher aqui conversando, as duas velhinhas aqui conversando. Vou lhe contar um segredo, mas você não conta para ninguém, hein, Dolores? Tá bom. Então, aqui, no primeiro quadrinho, a primeira situação de comunicação que a gente tem aqui é o quê? A gente tem uma senhora aqui, né, falando com a Dolores. Então, a gente tem como emissor, primeiro, essa senhorinha aqui, baixinha, né? E como destinatário, a Dolores. Qual é o canal? É a boca aqui da senhorinha, que ela tá aqui falando, certo? E a situação de comunicação é uma fofoquinha. Uma fofoquinha que tá rolando aqui, um segredinho que ela vai contar para Dolores, certo? E aí a Dolores aqui conversando com, né, a Dona Anésia. E aqui a gente já tem uma outra situação de comunicação. As duas estão aqui tomando chazinho. E aqui quem passa a ser
O remetente, quem está mandando a mensagem, é quem? É a Dolores. E ela está falando aqui, a Gertrude disse que sonhou beijando o padre. Tipo, ela está contando aqui para a Nésia, né? Tá fofocando. Então, ela é o destinatário, ela é o remetente, a dona Nésia é a destinatária, que está recebendo a mensagem. Ela não pediu para você guardar segredo, disse a dona Nésia. Aí, a Dolores, olha só como é que ela fica com a cara aqui. Nesse trecho aqui, a gente tem uma linguagem completamente não verbal, mas te passa uma mensagem, não passa? Não tá passando também uma mensagem para dona Nésia que tipo, falei besteira. Aí ela vai, aonde que ela tá agora aqui? Ela tá falando com o padre, né? A Gertrudes falou, a Gertrudes sonhou que te beijava, mas era segredo, e eu contei para a Nésia. Então aqui, olha, quem é agora o destinatário da mensagem? O destinatário da mensagem é o padre. A situação de comunicação com o texto aqui é o quê? É uma confissão, né? Uma confissão católica. Então, vocês podem perceber aqui que o tempo todo a situação de comunicação ela muda, tá? No momento você é o remetente, no outro momento, principalmente dentro de uma conversa, tá, gente? No momento você é o remetente, você é quem está mandando a mensagem, e o cara que está conversando com você é o destinatário, e no momento seguinte vocês podem inverter a posição. Tipo, quando você está conversando, você fala, oi, tudo bem? Aí o seu colega responde, ah, tudo bem, como é que tá a sua família? No momento você é o remetente, o seu amigo é o destinatário. No momento que o seu amigo responde, ele passa a ser o remetente e você é o destinatário. Então, a comunicação, os elementos, principalmente quando a gente fala de remetente e destinatário, tá? Locutor e interlocutor, muda o tempo inteiro, tá? Principalmente dentro de uma conversa. Vamos voltar aqui a compartilhar a tela para a gente ver mais uma tirinha aqui da dona Anésia. Aí tá aqui a dona Anésia chegando em casa e aí ela pega um bilhete. Aí tá escrito: Feliz Dia do Amigo, Dolores. Aí ela pega, vai lá, telefona. Alô? A Dolores atende, ela toda feliz. Aí ela, feliz é com Z. Enfim. Então aqui, primeiro ponto. No segundo quadrinho, nós temos uma comunicação, né? A comunicação foi passada? Foi, feliz dia do amigo. Era isso que a Dolores estava querendo dizer, né? Apesar do erro de grafia, tá? Mas a comunicação foi passada. Ela entendeu o que a Dolores queria dizer. E qual é o canal que está sendo usado aí? A parte física dessa mensagem. A parte física dessa mensagem é o bilhete, certo? Então, a dona Nésia pega e faz o quê? Telefona para a Dolores. Então, no momento que ela fala com a Dolores ali pelo telefone, o canal já passa a ser o telefone. É o canal que ela está usando para se comunicar com a Dolores. E a Dolores fala, alô, toda animada, né? Pensando assim, a Nésia recebeu o meu recado de Feliz Dia do Amigo. E aí ela responde o quê? Feliz é com Z. Ponto, né? Deixa a velha já toda triste. Enfim, então aqui a gente tem pensando principalmente no canal, né? A gente tem como canal, primeiro, um bilhete e como canal também o telefone, em dois momentos diferentes, tá? No primeiro momento aqui, quando a gente fala do bilhete, a gente tem como remetente a Dolores, que é quem assina o bilhete, e como destinatário a dona Nésia. E apesar do erro de português, tá? O erro de português não me impede de maneira alguma, nesse caso, que a comunicação seja feita. Ela entendeu a mensagem, apesar do erro de grafia, tá? Então, vamos lá para o próximo quadrinho aqui. Nesse quadrinho, a gente tem aí, né, a dona Nésia, de boa, tomando uma xicrinha, né, de café, de chá, e aí ela recebe um bilhete. O bilhete aí, no caso, vai ser o canal. E aí tá escrito assim: adoraria ser essa xícara. E aí, né, velhinho aqui, cheio de amor, né, carinha de safado que ele tá fazendo aqui para ela. E aí ela vai e responde o bilhete. E aí entrega lá para ele respondendo o bilhete. Seria interessante. Aí ele já, né, fica na expectativa, né? Nossa, ela tem interesse. E o que ela faz com a xícara? Ela dá para o cachorro lamber. Então, aqui, né, tipo,
Seria interessante, tipo, você vai beber no local onde o cachorro lambeu. Mas, enfim, aqui, o tempo inteiro, a comunicação entre os dois, né, entre a Nésia e o seu admirador, né, é feita através do canal, né, como canal, o bilhete, tá? E aí, quando ela escreve seria interessante, ele entende uma coisa. Ele entende que ela tá, tipo, ela tá muito na sua, ela tá afim de você. Mas quando ele percebe, quando ele vê o que ela tá fazendo com a xícara, ele vê que não é bem assim. Então aqui a gente tem uma espécie de ruído de comunicação, sim, porque ele entende o contexto diferente, né? O ruído de comunicação se dá pelo contexto, porque quando ele lê seria interessante, ele pensa numa coisa, tipo, ela gostaria também de estar ali com a boquinha na boquinha dele, né? Com a boquinha ali nele. Mas, na verdade, ela está ali dando, né, a xícara para o cachorro lamber. Então, existe um ruído de comunicação porque o contexto é entendido de forma errada. E aqui no seguinte, né, a gente tem um programa de TV passando, né, e tá assim: como prêmio, vou ajudar minha família. Que graça! O mundo precisa de meninos como esse. Para mim, ele lembra os políticos. Pobres na infância, vencem na vida, ganham dinheiro e depois só lembram da família. Não conheço político nenhum assim. Mentira. Vamos lá. No primeiro quadrinho, né, o que a gente tem é o quê? No primeiro quadrinho, a gente tem a televisão, tá? Então, a televisão vai ser o canal de comunicação. Quem é o remetente? É o programa, é o rapaz que está falando no programa, tá? Ele está mandando uma mensagem. Qual é a mensagem que ele está mandando? Com o prêmio, vou ajudar a minha família. Essa é a mensagem dele. Qual é o contexto? É um programa de televisão. É a situação de comunicação ali, é o programa de televisão. Quem é o destinatário? Para quem está sendo mandada essa mensagem? Para quem é telespectador deste programa, tá? E qual seria aí o código? O código é língua portuguesa, tá? Ele está falando de português. Então, temos aí toda a situação de comunicação expressa. E aí, a gente depois já tem uma outra situação de comunicação, que é a conversa entre a Dolores, né? Não, entre a Dolores e a Dona Nésia. E a conversa, vocês vão ver que no momento a Dolores é a remetente, né? No segundo quadrinho. No momento seguinte, a Dona Nésia passa a ser remetente e a Dolores toma o papel de destinatário, tá? Então, a gente vê que dentro de uma conversa existe essa mudançazinha, tá bom? Vamos aí para o próximo. Aí tá a filha da Dona Nédia falando com ela aqui, né? Nem adianta reclamar. A senhora vai adotar uma dessas cartas ao Papai Noel e pronto. Aí mostra depois, né, uma outra situação lá, o garoto, né, abrindo lá o presente. Oba, Papai Noel mandou o meu robô Ultra Power Mega Sônico. E aí o que ele recebe? Um peão. E aí tá escrito assim: que diabo é um robô Ultra Power Mega Sônico? Espero que goste de peão. Então, o que aconteceu aqui? Houve um ruído de comunicação, certo? Porque a Dona Nélia, ela não sabia o que era um robô Ultra Power Mega Sônico. Então, o que houve aqui foi um problema na mensagem, claro, né? Porque ela não compreendeu a mensagem que foi enviada pelo menino, do pedido, e o problema também no código, porque ela não soube decifrar o código que ele estava usando. O que é o robô Ultra Power Mega Sônico? Ela não entendeu. Então, ela mandou para ele um peão, que para ela seria algo divertido. Mas, olha a cara do menino aqui, ele gostou não, né? Então, bem, quando a gente pensa em elementos da comunicação, né? A gente utiliza elementos da comunicação o tempo inteiro, o nosso cotidiano está rodeado, né, de elementos da comunicação. Nós estamos nos comunicando o tempo inteiro, né? No WhatsApp, no Facebook, no Twitter, né? Estamos nos comunicando com os nossos familiares, com os nossos colegas. A comunicação ela acontece o tempo inteiro. E os elementos da comunicação são importantes para que a gente compreenda
como essa comunicação se desenvolve, em que ponto ela pode acabar falhando, né? Porque se qualquer elemento da comunicação falhar, vai existir um ruído. E o ruído de comunicação significa o quê? Que a comunicação não foi completada, ela não foi feita, não, a mensagem não foi recebida, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E até a próxima!